Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Hoje iniciaremos a apostila nova, a unidade 7. Essa é a penúltima apostila, tá? Do quarto bimestre. Então, do quarto bimestre é a unidade 7 e unidade 8, tá bom? Vamos lá? O nosso tema, né, vai ser área, volume e capacidade e proporcionalidade. Tema 1. Primeiro vamos iniciar com área. O cálculo da área de uma superfície está presente no cotidiano de muitas pessoas. Dependendo da sua atividade profissional, um arquiteto, por exemplo, precisa fazer cálculos de área toda vez que cria um projeto de uma residência. Ele precisa conhecer a área dos cômodos para calcular quantos metros quadrados de piso serão necessários para revesti-lo. Área de figuras planas. Área significa que é uma medida de uma superfície. Então, eu tenho aqui primeira área da figura plana que me aparece é a do quadrado, tá? Para começar, vamos relembrar que o quadrado é uma figura plana, formado por 4 lados de mesma medida e que tem todos os ângulos retos. Tá aqui, o quadrado. Para saber qual é a área do quadrado, basta multiplicar o comprimento da base pela altura, mas, como as medidas dos lados são iguais, podemos dizer que a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. Área do quadrado. A área é igual lado vezes lado ou lado ao quadrado, em que L é a medida do lado do quadrado. Essa página é a página 6, da apostila unidade 7. Página 7. Retângulo. Lá era o quadrado, agora é o retângulo. O retângulo é um quadrilátero que possui todos os ângulos retos e os lados paralelos, de 2 a 2, ou seja, esse lado é igual a esse outro, e o lado de cima é igual ao outro lado de baixo, tá? Possui medidas iguais, como na figura a seguir. Então, tá aqui, essa medida é igual a de cima, essa do lado é igual a essa outra do lado. Assim como no quadrado, para calcular a área do retângulo, multiplica-se o comprimento da base pelo comprimento da altura. Então, eu posso fazer isso daqui, ó, esse valor vezes esse outro, tá? Então, área do retângulo, área, base vezes altura, em que B e H são as medidas dos dois lados do retângulo. Agora, outra figura é o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos, de mesma medida. Então, tá aqui, ó. Essa medida é igual a essa outra. É possível definir a expressão para o cálculo de área do paralelo, decompondo as figuras. Quando eu estou falando decompondo, é tirando o pedacinho que falta aqui e completando, ou seja, forma um retângulo, tá bom? Após a decomposição do paralelogramo, formamos um retângulo. Assim, é possível definir a expressão para o cálculo de área dos paralelogramos. Basta multiplicar o comprimento da base pelo comprimento da altura. Área do paralelogramo. A área é igual base vezes altura, em que B é a medida da base e H é a medida da altura do paralelogramo. Ao lado, o quadrado e o retângulo também são paralelogramos, pois possuem pares de lados paralelos, de mesma medida. Essa é a página 7, vamos para a página 8. Losango. Então, a gente já viu quadrado, retângulo e o paralelogramo. Agora, o losango,
tá bom? O losango é um quadrilátero que possui os 4 lados com mesma medida, podendo ter 4 ângulos retos ou 2 ângulos obtusos, maiores que 90 graus. Os 2 ângulos agudos, menores que 90 graus. Para o segundo caso, possui 2 diagonais de comprimento, diferente, representadas na imagem ao lado, nelas, pelas letras, D maiúsculo e D minúsculo. A expressão para calcular a área de um losango pode ser demonstrada a partir da área do retângulo. Considere um losango qualquer inscrito no retângulo. Então, aqui eu tenho um retângulo e dentro do retângulo eu tenho um losango, tá? Então, base, o D minúsculo e o D maiúsculo. É possível perceber que a diagonal maior, então D, diagonal maior, do losango possui a mesma medida da base do retângulo, assim como a medida da diagonal menor possui a mesma medida da altura do retângulo e também que a área do losango ocupa metade da área do retângulo. Dessa forma, definimos que a área do losango é base vezes altura dividido por 2, ou D maior vezes D menor dividido por 2, que é a mesma coisa, tá bom? Observação. O quadrado do losango com as 2 diagonais de mesma medida e 4 ângulos retos. Agora, vamos ver sobre os triângulos. O triângulo, figura geométrica formado por 3 lados, também é um polígono, cuja a expressão para o cálculo área é facilmente obtida a partir da área do paralelograma. Veja, é possível perceber que a área dos triângulos é a metade da área dos paralelogramas. Logo, área do triângulo, a área base vezes altura dividido por 2, em que B é a medida da base e H é a da altura do triângulo. Estamos na página 8, vamos para a página 9. Trapézio. O trapézio possui um par de lados paralelos, que comumente são chamados de base maior e base menor, um par de lados não paralelos. Então, tá aqui, ó. Trapézio retângulo, tem um ângulo de 90 graus, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Para demonstrar a forma da área do trapézio, podemos acrescentar triângulos, retângulos e trapézio qualquer para compor um retângulo. Em seguida, calculamos a área do retângulo e subtraímos as áreas dos triângulos. Então, a área do retângulo, base maior vezes altura. Área do trapézio. Área do triângulo, área vezes H dividido por 2. Área do triângulo, C vezes H dividido por 2. Área do trapézio, então, fazendo todos esses cálculos acima, a área do trapézio ficou área igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, em que B é a medida da base maior, B minúsculo a base menor, H é a medida da altura do trapézio. Vamos agora aprender a do círculo. O círculo é uma figura formada por uma circunferência em seu interior, tá? Então, daqui a aqui é chamado de raio, tá? Para calcular a área do círculo, basta conhecer o seu raio, tá? O raio, então, é a medida que vai do centro até algum ponto da circunferência, tá? Então, a área do círculo é a área igual raio ao quadrado, em que o R é o raio. Ao lado, na página 9, tá? O cálculo de área é obtida em superfície plana bidimensionais. As unidades de medida mais comuns são áreas do quadrado. Então, eu tenho quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. As que mais a gente utiliza e vê no nosso dia a dia é quilômetro ao quadrado, metro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado, tá? Então, temos também o hectômetro, o decâmetro e o decímetro, tá bom?
Página 10. Exercício. Exercício, página 10. Exercício, página 11. Exercício, página 12. Exercício, página 13. Exercício, página 14. E só. Aqui é outro assunto. Então, iremos fazer até a página 14. Exercício 1. Calcule a área das figuras a seguir. Então, eu tenho quem? Um quadrado. Então, eu vou voltar lá no anterior e verificar qual é a fórmula do quadrado. A fórmula do quadrado é base vezes altura. Então, 12,5 vezes 10. Só fazer a multiplicação, esse vai ser o resultado, tá bom? Então, eu vou ter que observar as figuras e pegar a fórmula, tá bom? Igual aqui, ó, é um triângulo. Qual é a fórmula do triângulo? Volto lá nas páginas anteriores, pego a fórmula do triângulo e coloco os valores, tá bom? Dúvidas, estou à disposição. Pode estar me chamando no grupo de WhatsApp. Tenham todos uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.